Graças a Deus, então. Eu quero pedir que você abra sua Bíblia no Salmo 124. Foi o salmo que nós lemos no início do culto. Salmo 124. Deus está ao lado do seu povo. Salmo de número 124. Depois que você ler a passagem, acompanhar a leitura na passagem comigo, peço que você permaneça com o texto aberto para você compreender mais o que nós vamos estar ministrando nessa noite, avaliando e conferindo na sua Bíblia o que a palavra do Senhor tem a nos dizer nessa noite. Amém, queridos? Salmo 124, Deus está ao lado do seu povo. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Que Deus aplique em nossos corações a leitura da sua palavra. Curve sua fronte, feche seus olhos. Converse com Deus agora. Comprometa-se com o Senhor nesse momento, de dedicar a Ele o seu melhor, de dedicar a Ele toda a sua atenção, a sua santa palavra. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço nessa noite pela oportunidade de mais uma vez ministrar a tua palavra. Confesso ao Senhor que nada tenho de mim mesmo para oferecer para a tua igreja, a não ser aquilo que o Senhor tem concedido ao meu coração, aquilo que o Senhor tem trazido de alimento para a minha alma, aquilo que o Senhor tem me ensinado. Nessa noite, Deus, usa-me com tua graça, pela tua graça, usa-me com sabedoria, com unção e autoridade, a fim de que eu seja, neste lugar, um instrumento do Senhor para a edificação do teu povo. E eu sei, Pai, que o teu povo só pode ser edificado nessa noite, se a tua palavra for pregada de forma genuína. Portanto, Deus amado, também te peço, que o Senhor abra os corações neste lugar, que o Senhor desperte consciências, que o Senhor quebrante, que o Senhor conserte, que o Senhor faça coisas novas, em nome de Jesus, amém. Em certa ocasião, uma mãe e sua pequena filhinha de 4 anos de idade estavam se preparando para dormir. Aquela criança tinha medo do escuro. E naquela noite, até mesmo a sua própria mãe estava um tanto quanto amedrontada, porque elas estavam sozinhas em casa naquela noite. E quando a luz do quarto foi apagada,
a criança percebeu um brilho entrando através da janela naquele quarto. E era o brilho da lua. E quando aquela criancinha percebeu aquilo, ela de imediato perguntou para a mãe: mãe, a lua é a luz de Deus? A luz da lua é a luz de Deus? E a mãe respondeu, confirmando: sim, minha filha, é. É Deus quem faz a lua refletir a luz do sol. Então, depois disso, veio então uma segunda pergunta daquela criança: mãe, quando Deus acende a luz da lua, Ele vai dormir? Aquela mãe, pacientemente, respondeu àquela criança: não, minha filha, Deus nunca vai dormir. Então, tendo ouvido isso, a criancinha ficou olhando para a mãe, olhando para aquele brilho, entrando pela janela do seu quarto, e na sua fé infantil, ela apresentou para sua mamãe uma conclusão: então, mãe, já que Deus está acordado, nós não precisamos ter medo. Nós podemos ir dormir. E assim dormiram em paz, confiantes na proteção do Senhor, cuja luz brilhava lá fora e fazia com que mãe e filha soubessem de que Ele nunca se ausenta, Ele nunca dorme. Queridos, o rei Davi, escritor, compositor do Salmo 124, ele conhecia bem os benefícios de Deus não dormir e nem se ausentar. Afinal, Davi havia testemunhado o constante cuidado de Deus junto ao seu povo. Esse salmo, queridos, foi composto justamente para expressar louvor a Deus em rendição de ação de graças por causa de uma libertação maravilhosa, notável, que o Senhor há pouco tempo havia recentemente conferido ao seu povo. E que libertação foi essa? Para podermos identificar do que Davi está mencionando, para podermos compreender qual é o contexto histórico deste salmo, nós precisamos ter em mente que Davi, na condição de rei, ele atravessou duas grandes crises no seu reinado, que foram registradas no segundo livro de Samuel. A primeira grande crise que Davi enfrentou foi justamente quando ele assumiu o trono de Israel. Está lá em 2 Samuel capítulo 5, versos 17 ao verso 25. Já a sua segunda grande crise enfrentada foi justamente o golpe de Estado, protagonizado pelo seu próprio filho, cujo nome era Absalão. E essa história você encontra em 2 Samuel, a partir do capítulo 15 até o capítulo 18. Como a segunda crise, envolvendo o golpe de Estado, foi mais uma crise de ordem pessoal, que afetou mais especificamente a Davi, e que não colocou em risco a nação de Israel como um todo. Então, fica para nossa compreensão mais provável que o contexto, o pano de fundo deste salmo foi a primeira crise que Davi enfrentou, aquela relatada no capítulo 5,
de 2 Samuel. E justamente por causa desta primeira crise, grande crise enfrentada por Davi, havia o risco de a nação de Israel ser exterminada. E o que foi que aconteceu? Os filisteus haviam guerreado contra Israel. E nesta época, Saul governava sobre a nação do povo de Deus, a nação de Deus, o povo de Deus. Os filisteus venceram essa batalha. Saul estava morto. E no pensamento dos filisteus, eles haviam, com a morte de Saul, sacramentado o seu domínio sobre Israel. Só que ao saberem os filisteus que Davi havia assumido o lugar do antigo rei, passando a reinar sobre as 12 tribos de Israel, os filisteus então decidiram invadir aquela nação com toda a sua fúria e poder bélico. E o poderio militar dos filisteus havia provocado muitas baixas, muitas mortes no exército de Israel, na ocasião em que Saul foi vencido e foi morto. E diante dessas sequelas provocadas por essa guerra anterior, o exército israelita estava fraco, havia sido depauperado, havia sido, enfim, enfraquecido diante das baixas que aconteceram. Daí que, portanto, olhando para trás, para tudo o que eles passaram e para o modo como o Senhor os protegeu naquela ocasião, Davi, ele apresenta então 3 percepções do fato de Deus se colocar ao lado dos seus servos. E ele compartilha isso, exalando louvor e exaltação ao Senhor, em estrofes cheias de emoção e de alegria, e ao mesmo tempo de dependência e reconhecimento de quem é Deus. Então a primeira percepção que Davi ele apresenta nesse salmo, a partir da compreensão da presença de Deus, a partir desta compreensão de Deus se colocar ao lado do seu povo, Davi ele traz essa primeira percepção, que é o que aconteceria sem Deus estar ao lado. Quando ele pensa no que ocorreu, quando ele pensa na fúria dos inimigos do povo de Deus, quando ele pensa naquele exército filisteu marchando contra os israelitas uma segunda vez para provocar o extermínio, e ele então recorda o que Deus fez, ele chega a essa percepção: o que teria acontecido se Deus não estivesse ao nosso lado? O salmista inicia a primeira parte da longa frase que ele desenvolve desde o versículo 1 ao versículo 5. É uma frase só. Isso não é muito comum nos salmos. Mas aqui nós estamos diante de uma única frase, do versículo 1 ao versículo 5. E ele inicia essa frase da seguinte forma: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. E aí, em vez de dar sequência à frase, em vez de já colocar ali as possibilidades, Davi interrompe essa sequência e chama todo o Israel para confirmar o seu relato da libertação, dizendo: Israel que o diga. Queridos, o Salmo 124, depois que composto por Davi e inserido no saltério, transformou-se no hino cantado pelo povo de Deus ao longo dos anos em suas festividades.
É um salmo chamado de Salmo dos Peregrinos, ou Salmo de Romaria, que na verdade tem como, o Salmo dos Romeiros, que tem como objetivo exaltar ao Senhor pelos seus livramentos, reconhecendo que Ele é o socorro do seu povo. E quando esse salmo era cantado nas festividades de Israel, o regente do coral cantava o primeiro versículo, e quando o regente do coral dizia, ora diga Israel, aí então o povo a uma só voz cantava o versículo 2 em diante. Diga Israel, ou Israel que o diga, ou Israel que confirme isso. Israel que também apresente o seu relatório, Israel que também declare o que Deus fez, Israel que também mencione o que nos aconteceria se Deus não estivesse conosco. O que seria de você se Deus não estivesse ao seu lado? Aonde você estaria agora se Deus não estivesse agindo na sua vida com tanta manifestação de graça e misericórdia? O que seria você? Ou o que seria de você se não fosse o Senhor? O que o seu dinheiro poderia fazer? O que o seu status poderia fazer? O que os seus apadrinhamentos poderiam fazer? O que o seu sobrenome poderia fazer? O que os seus amigos poderiam fazer? O que as suas aparências poderiam fazer? O que a sua inteligência, a sua habilidade, o seu know-how, o seu currículo poderia fazer? Quem seria você se Deus não estivesse do seu lado? Emoções florescem, borbulham. Aqui nesse salmo, onde o salmista não consegue conter essa forte emoção, deixando que transpareçam nessa interrupção da frase aquilo que está provocando fervura dentro do seu coração. Então, a seguir, ele retoma a linha de pensamento. A seguir, ele completa a ideia do início do versículo 1, dando-lhe o contexto. E aí no verso 2, então, ele diz, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. E aqui não há dificuldade nenhuma para que você possa vislumbrar mentalmente o cenário que é pintado pelo salmista de um grande e poderoso exército em marcha para abater o povo de Israel. Trata-se de um inimigo poderoso. Os filisteus, na história do povo de Israel, poderiam ser até mais do que os midianitas e outros povos cananitas. Poderia mesmo que ser considerado o povo arqui-inimigo de Israel. Um inimigo poderoso, que naquela situação, mais do que nunca, eles sabiam que não poderiam resolver, não poderiam conter aquele exército sem o auxílio divino. Diante de todas as baixas, diante de todo o enfraquecimento do exército de Israel, Davi, ele tem essa percepção. Se o Senhor não fizesse alguma coisa naquele momento, nós não teríamos escapado. Se Deus não tivesse agido, se Deus não tivesse suprido, se Deus não tivesse sido gracioso, se Deus não tivesse dado escape, a gente não estava aqui para contar história.
Você lembra de momentos assim da sua vida? Você pode trazer à sua memória esses momentos que enchem a sua boca de gratidão ao Senhor, porque quando você olha para trás, você lembra. Não foi sua capacidade, não foram os homens, mas foi o Senhor que agiu por você. Foi o Senhor que interviu na tua história e Ele veio como general de guerra. Ele veio como um poderoso guerreiro para te dar aquilo que você sabia. Senhor, se o Senhor não agir, se o Senhor não fizer, se o Senhor não for por mim aqui, se o Senhor não se postar entre eu e os meus inimigos, Senhor, eu estou perdido. E para dar a entender, para dar mais clareza, para iluminar o entendimento das pessoas que leriam e cantariam esse salmo, Davi, ele expõe os prováveis resultados, ele apresenta as possibilidades do que aconteceria se Deus não estivesse ao lado dele, não estivesse ao lado do seu povo. E ele utiliza figuras de linguagem fortes, intensas. E a primeira delas é a figura de um animal ou de um monstro devorador. E o versículo 3, portanto, diz: nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Eles teriam nos arrebentado, é o que Davi está dizendo. Eles teriam nos estraçalhado, assim como uma fera estraçalha a sua presa. Eles teriam nos dilacerado. A fúria deles era tão intensa, a raiva deles era tão grande, que eles não queriam apenas nos capturar, eles não queriam apenas nos vencer, eles não queriam a nossa rendição, eles queriam acabar com a nossa raça. Essa imagem de uma fera devoradora, ela volta a ser exposta no verso 6, em um tom dramático, ao citar os dentes desta fera prontos para serem cravados na presa. E em resumo, se alguém pode imaginar a agonia de ser devorado por uma fera, você fica imaginando aqueles documentários da National Geographic, onde você vê aquelas cenas captadas por câmeras de animais selvagens correndo atrás de suas vítimas e agarrando-as e dilacerando-as com seus dentes, aqueles crocodilos enormes na África esperando os gnus passarem para poderem devorá-los. E quando isso acontece, para quem tem pessoas que não gostam nem de olhar, porque são cenas fortes de sanguinolência, de selvageria, e justamente numa narrativa que, em um cântico que traz essa figura de linguagem, nós percebemos que foi justamente assim que os israelitas se sentiram, prestes a serem devorados. E Davi, então, ele compara a força letal dos seus opressores a uma forte correnteza que arrasta, que afunda, que afoga as suas vítimas. E esse tipo de comparativo, de analogia, de associação em figura
através de figuras de linguagem, dos problemas e da força dos inimigos contra o povo do Senhor, utilizando justamente essa imagem de correntezas, de águas furiosas, espumantes, é muito comum no texto sagrado. Nós lemos no livro dos profetas, se não estou enganado, no livro do profeta Jeremias, no livro do profeta Isaías, dizendo assim: ainda que o inimigo venha contra você como torrentes de águas, o Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. O próprio Senhor Jesus Cristo utilizou algo parecido com essa figura de linguagem quando ele termina o Sermão do Monte, utilizando ali a parábola das duas casas, dos dois construtores. E ele diz: vieram as chuvas e desceram contra aquela casa. Os ventos sopraram contra aquela casa. As águas bateram contra aquela casa. E Davi também compara, portanto, a fúria daquele exército como uma correnteza, como o que poderíamos imaginar hoje, um tsunami, que abate o que está pela frente, que afunda, que afoga, que destrói o que está diante do seu caminho. E aí o versículo 4, portanto, diz: as águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. E se a total impossibilidade, queridos, de sobreviver a essa torrente ainda não ficou clara aos ouvintes ou aos leitores desse salmo, o salmista repete a ideia de modo ainda mais dramático no versículo 5. E essa é uma característica da literatura hebraica. A ênfase no hebraísmo é a repetição. Hoje, quando você quer enfatizar uma ideia que você escreve, você coloca em negrito, você sublinha, você coloca em itálico, você diferencia, coloca em caixa alta em um determinado texto, para quê? Para que os olhos se voltem para aquele determinado pedaço do que você está digitando, ou do que você está simplesmente escrevendo, e percebam ali a ênfase, que você quer que notem aquilo ali de uma forma mais detida. No hebraico, ou no hebraísmo, na forma dos salmistas e dos escritores do Antigo Testamento, enfatizarem, portanto, uma expressão repetindo a ideia. Jesus Cristo, por exemplo, quando ele ministrava a sua palavra, quando ele pregava o Evangelho do Reino, e ele queria dar ênfase ao que ele ia falar em determinado momento, ele repetia: em verdade vos digo. E aqui no versículo 5 nós vemos essa repetição, pois diz: águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Ou águas revoltas teriam passado sobre a nossa alma. E a expressão impetuosas ou águas revoltas significa águas espumejantes. Essas águas espumejantes, elas descrevem justamente a aparência da água nessas corredeiras. Essas corredeiras fortes e íngremes, você vê que quando a água ela enfrenta um determinado obstáculo, ou afunila-se muito a sua passagem, onde a correnteza é muito forte, ali começa a espumar, fica revolto, fica impetuoso, as águas ficam impetuosas naquele determinado ponto. E assim, portanto, é comparado a fúria e a vinda daqueles inimigos para tentarem abater a Israel. E é isso que aconteceria se Deus não estivesse ao lado do seu povo. Eles teriam sido destruídos, devorados, engolidos, afogados, abatidos. Os inimigos, em resumo, teriam passado por cima deles. Mas a segunda percepção que Davi tem
é justamente o que aconteceu por Deus estar ao lado. Ele, do versículo 1 ao versículo 5, fala, olha, se Deus não estivesse, é isso aqui que teria acontecido. Mas deixa. E aí ele chega no versículo 6, como que dizendo, agora deixa eu contar para vocês o que aconteceu. O que aconteceu pelo fato de Deus estar do nosso lado. Davi, portanto, ele para de falar e se, e passa a relatar os fatos. Israel foi poupado pela ação libertadora de Deus. Deus interviu, Deus agiu, Deus protegeu, Deus concedeu a vitória ao seu povo. É por isso que Davi louva ao seu Salvador, no versículo 6, dizendo, bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Queridos, é interessante aqui, como no texto nós percebemos justamente a noção da soberania de Deus, do controle absoluto de Deus sobre a história. Davi, ele olha para os seus inimigos e ele entende, ele percebe que o sucesso deles só viria se Deus assim o quisesse. Os filisteus só venceriam aquela guerra se Deus permitisse. Se Israel caísse, essa era a compreensão de Davi. Se Israel caísse diante dos filisteus, era porque Deus havia entregado o seu povo nas mãos dos seus opressores. Agora, se a soberania de Deus fica patente nessa forma de pensamento, tanto mais a soberania de Deus, ela se percebe na libertação, pelo qual o salmista agradece a Deus. Porque ele trata da soberania de Deus, no versículo 1 e 5, dizendo, se Deus não estivesse ao nosso lado, os inimigos teriam nos vencido. Ou seja, Deus, na sua soberania, teria nos colocado, ou teria nos colocado numa situação de derrota e teria nos entregue nas mãos dos nossos opressores. Mas não foi isso que aconteceu. Deus exerceu a sua soberania de outra forma. Deus nos livrou. Deus é soberano. E na sua soberania, Ele permite a doença entrar no seu corpo. E na sua soberania, Ele pode fazer a doença sair do seu corpo. Na sua soberania, Ele pode te fazer perder. Ou Ele pode te fazer ganhar. Na sua soberania, Ele pode decidir ser louvado através da sua dor. Ou na sua soberania, Ele pode decidir, ou ter decidido ser louvado através do seu alívio. Na sua soberania, e diante da compreensão da sua soberania, o crente, que anda com Deus, que se relaciona com o Senhor, ele tem coragem. A sua alma se dispõe em contrição e adoração a cantar ou declarar o que Jó declarou. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Davi percebe isso. E neste salmo, ele reconhece essa soberania de Deus, sabendo que Ele é o Deus que livra quando quer
Ele é o Deus que entrega o seu povo ao sofrimento quando quer, sempre com um propósito supremo, sublime e sábio, que às vezes nossa mente não é capaz de absorver. E o resultado, diante dessa percepção de que a soberania de Deus, o controle de Deus sobre a história, sobre os fatos se revelou na libertação, faz com que Davi, o salmista, agradeça a Deus e lhe chame bendito. O resultado final é descrito justamente dessa forma dramática no versículo 7, parte A. Por meio do quadro de preservação improvável aos olhos humanos. Davi diz: salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. A palavra hebraica traduzida aqui por alma é a palavra refesh. E essa expressão traduzida por alma nem sempre tem um sentido espiritual. E frequentemente essa expressão nefesh é utilizada para referir-se à pessoa como um todo, e não apenas a sua interioridade espiritual, mas o ser humano como um todo. Então o salmista, na verdade, está dizendo: nós escapamos com vida, ou seja, o Senhor salvou a nossa alma, ou seja, o Senhor nos salvou. O salmista, portanto, compara o que aconteceu a essa outra figura de linguagem, onde ele apresenta essa improvável fuga de um pássaro que já fora capturado. O pássaro já havia sido capturado pelos caçadores, pelos passarinheiros, ele já estava preso. Tanto que diz: como um pássaro do laço dos passarinheiros, quebrou-se o laço e nos vimos livres. Ou seja, a armadilha foi rompida e nós escapamos com vida. Era improvável. O que Davi está colocando é o seguinte: a derrota era certa, o escape era improvável. Tudo conspirava contra o povo do Senhor. Todos que naquela época lessem ou fizessem uma leitura sincera do que estava acontecendo, de forma clara, mas ao mesmo tempo pessimista, diriam: nós não temos chance. Então, Davi, no Salmo 124, ele abre-se em louvor a Deus, porque algo improvável aconteceu. O livramento foi tremendo da parte do Senhor. Eles já estavam presos na armadilha, mas o Senhor os libertou. Foi isso que aconteceu, por Deus estar do lado do seu povo. Mas Davi chega numa terceira percepção, e nesta ele trata do que significa Deus estar ao lado. Ele primeiro disse o que teria acontecido se Deus não estivesse do nosso lado, o que aconteceu por Deus estar do nosso lado, e o que significa Deus estar do nosso lado, agora ele fala. Amados, o rei Davi, ele encerra o salmo com uma declaração de confiança que não se restringia apenas àquela situação militar que aconteceu no início do seu reinado, naqueles dias, mas que na verdade ele pensa em Deus, não somente como alguém que os preservou do ataque dos filisteus, mas como Deus sendo aquele que nos preserva, nos abençoa e cuida de nós sempre. Ou seja, o que Davi está dizendo é: Deus não apenas esteve ao nosso lado, Deus sempre está ao lado do seu povo. E aí ele diz no versículo 8, parte A: o nosso socorro está em o nome do Senhor. O nosso socorro está em o nome do Senhor. E quando ele fala do nome do Senhor, entenda bem, a intenção de Davi não é produzir uma ideia de que frases que contenham o nome de Deus conferem poder às pessoas. Davi, ele não está
ensinando nenhum tipo de superstição. Ele não está aqui dizendo, olha, o nome do Senhor é um nome mágico, é um nome que se você utilizar em qualquer situação, você vai obter sucesso. Como, imaginando, Senhor, você faz a oração que você quiser e lá embaixo você coloca em nome de Jesus, e aí está tudo certo, porque esse nome, você utilizando, ele vai abrir portas, esse nome você declarando, ele vai resolver as coisas, as pessoas vão ser curadas, os problemas vão ser resolvidos, se você proclamar esse nome. Não é nada disso que Davi está falando. E era justamente assim que os pagãos imaginavam naquele tempo, que o nome de um Deus colocado em determinado momento de uma frase, ou diante, apenas você citando o nome daquele Deus, era tipo um abracadabra, sabe, um pilim-pim-pim, uma expressão mágica que você, se eu simplesmente falar o nome de Deus, ou El Shaddai, ou Elohim, ou Jesus, se apenas citar, está tudo certo, está tudo resolvido. Mas na verdade o que Davi está falando é que essa expressão, o nome do Senhor, ela aponta para toda a glória do Senhor e para tudo que Ele é. Na cultura hebraica, o nome de uma pessoa representava aquela própria pessoa. Na cultura hebraica, o nome de Deus representa a sua natureza. Quando se fala no nome do Senhor, está falando em tudo o que identifica a Deus, ou seja, o nome do Senhor identifica quem Ele é, suas virtudes, suas perfeições, o seu poder, a sua glória, a sua grandeza, a sua majestade. O seu nome é, portanto, a sua identidade, é quem Ele é. E para mostrar isso, Davi então descreve quem é o Senhor. E aí ele finaliza o versículo 8 dizendo, Ele é o Criador dos céus e da terra. Querido, ser o Criador do universo é um testemunho bíblico do poder e da majestade do Senhor. Tudo que existe foi criado por Ele. A Bíblia diz que sem Ele, nada do que foi feito se fez. Deus criou o tempo. Deus criou o espaço. Deus criou a matéria. Deus criou todos os seres angelicais, querubins, serafins, arcanjos, miríades e miríades de anjos. Deus criou todas as partículas, todos os átomos. Deus criou as mais de 150 bilhões de galáxias estimadas no universo, com seus milhares e milhões de estrelas, cada uma delas. Ele criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. E antes de tudo isso ser criado, de eternidade, por toda a eternidade passada, Ele sempre existiu. Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus triuno. E Davi, portanto, quando declara que esse Deus, que é o seu socorro, é o Criador dos céus e da terra, ele pensa justamente neste Deus como o portador do maior poder que existe. Quando ele diz que o Senhor, cujo nome aqui é exaltado, é o Criador dos céus e da terra, ele está dizendo, não há ninguém como Ele, não há ninguém maior que Ele, tudo o mais é infinitamente menor que Ele. Ele é incomparável, indiscutivelmente maior do que tudo e do que todos. E aí, justamente por essa razão, Davi compreendia que o seu socorro não estava nos homens. Sua esperança não estava nos exércitos, nem na sua própria capacidade. Mas o que ele diz é o seguinte: o nosso socorro está em o nome do Senhor.
Charles Spurgeon, pensando nessa passagem, ele declarou o seguinte: de toda e qualquer confiança no homem, possamos nós ser salvos, através da dependência total de Deus. De toda e qualquer confiança no homem, possamos nós ser salvos, através de dependência total em nosso Deus. Que o Senhor nos livre da autossuficiência. Que o Senhor nos prive de dependermos de nós mesmos, de confiarmos na nossa inteligência, no nosso braço, na nossa força, na nossa capacidade. Mas que o Senhor conduza todo o nosso pensamento e sentimento em depender totalmente dEle. A presença de Deus, portanto, queridos, é o que determina o final de toda a situação. Para o salmista, ele ter Deus ao seu lado significa que seus servos podem descansar em paz. Seus servos não precisam ter medo, sabendo que ninguém é mais poderoso do que o nosso Senhor. E que tudo o que acontece vem das mãos do soberano e sábio Criador dos céus e da terra. Daí que, chegando ao final dessa mensagem, eu quero trazer algumas aplicações para a sua vida pessoal. Pensando no Salmo 124, eu acredito que nós não podemos de modo algum querer andar longe de Deus. Compreendendo quem Deus é, compreendendo o que acontece se Deus não está do nosso lado, ou se nós não estamos do lado de Deus, pela sua graça e misericórdia, nós não podemos de modo algum querer andar longe do Senhor. Amados, o desenvolvimento da vida cristã, da fidelidade, da santidade, do amor e do testemunho cristão, deve ser inerente à existência de todo crente. Todo crente tem que dar bom testemunho. Todo crente tem que viver uma vida de intimidade com Deus. Tem que buscar a Deus, buscar em oração, buscar na palavra. Pensando nesse Salmo 124, como você ousa afastar-se desse Deus, como você ousa tomar decisões que vão te distanciar da comunhão com esse Deus. É loucura isso. É loucura. Nós não podemos de modo algum querer andar longe do Senhor. Não estou falando aqui em perda de salvação, porque a Bíblia me assegura que um cristão que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, ele não perde a sua salvação, pois ele foi verdadeiramente alcançado pela graça do Senhor e selado pelo Espírito Santo, e é o Senhor que sustenta esse crente nas suas mãos e lhe promete dizendo: ninguém o arrebatará. Mas eu estou falando justamente na vida do genuíno cristão, o que acontece quando ele esfria na sua fé e se distancia dessa intimidade, dessa comunhão com o Senhor, o quanto que ele sofre, o quanto que ele pena, o quanto que muitas vezes vem a provação e a disciplina do Senhor, levando esse crente e essa crente a perceber que ela não pode se afastar da presença do Senhor. É loucura, é tolice. Você que conhece a verdade, você que conhece o Senhor, você que tem andado na presença do Senhor, é loucura você se afastar da sua presença através de um namoro impuro, através de imoralidade, através da mentira, através da desonestidade, através da falta de compromisso com o Senhor. Não podemos de modo algum querer andar longe de Deus. Não é possível que o Espírito Santo tenha traduzido, tenha introduzido as verdades desse salmo dentro do seu coração, tenha impregnado essas verdades na sua alma nessa noite, e você não tema e trema diante da presença do Senhor.
levando o seu coração a declarar aí dentro: Senhor, eu não quero, nem vou me afastar da tua presença. A segunda aplicação é que eu entendo que nós devemos trazer à memória o que Deus já fez, a fim de fortalecer a nossa esperança em relação ao futuro e dar a Deus todo o louvor que Ele merece. Quantas coisas o Senhor já fez por nós. Quantos livramentos, irmãos. Quantas dádivas. Você está respirando agora? Você nem prestou atenção que hoje você puxou o ar tantas vezes e o teu pulmão aceitou isso. Você contou o número de batidas do teu coração hoje? Teu coração é um músculo que está aí batendo dentro de você, sem que você faça esforço para isso. É involuntário a você, mas ele só bate. Tum, 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 porque o Senhor está permitindo. Isso é presente de Deus. Esse mundo tão violento, nesse mundo de pessoas tão cruéis, você hoje está vivo, você está viva. Hoje tem pessoas nos hospitais, sofrendo para puxar o ar. Pessoas que não têm mais apetite, pessoas que não comem mais, pessoas perfuradas, sondas, pessoas em quartos de UTI, simplesmente esperando o momento, ou sequer esperando, porque nem tem consciência do que está acontecendo. E aqui está você. Pessoas muito mais jovens do que você, nesse exato momento, estão morrendo. E você está aqui vivo, viva. Presente de Deus. Presente de Deus. Talvez até contra todas as expectativas. Talvez até mesmo você ponha na sua... Lembre-se de que não era nem para você estar mais vivo diante de tanta besteira que você já fez, diante de tantas decisões erradas que você já tomou, diante de tantos perigos que você já passou, diante de tantos problemas que você já viveu, talvez você nem estivesse aqui. Esse salmo me estimula a trazer à memória o que Deus já fez na minha vida. Me recordo que eu tinha 13 anos e fui numa viagem da igreja para os pré-adolescentes da igreja, uma viagem lá para o Rio de Janeiro, era um congresso. E a gente chegou naquela cidade, a turma que foi da igreja lá de Juazeiro da Bahia, a gente conheceu a cidade, fomos para o Cristo, fomos para o Pão de Açúcar, conhecemos um pouco da cidade e estávamos ali indo conhecer o Maracanã, salão de festa do Flamengo. E estávamos lá naquela calçada, eu me recordo como se fosse hoje. O trânsito era intenso, mas eu estava ali olhando para a grandiosidade daquele estádio e, enfim, pensando nas coisas que ainda a gente ia ver naquele dia. E eu saí da calçada para atravessar a rua. E eu me recordo como se fosse hoje. Eu estava indo atravessar a rua, quando eu coloquei o pé assim, para pisar no asfalto daquela avenida, senti como que uma mão batendo no meu peito. E no que eu senti como uma mão batendo no meu peito, eu travei na hora. Um ônibus a uma velocidade
de uns 80 quilômetros por hora, passou assim, ó. Talvez a uns 3 ou 4 centímetros do meu nariz. Gelei na hora. Eu olhei para o lado, pensei que tinha sido o pastor Técio que tinha levado aquela garotada para o Rio de Janeiro. E ele estava longe de mim. Olhei para um lado, não tinha ninguém à minha esquerda, não tinha ninguém à minha direita. Meu coração bateu tão forte. Eu não conhecia muita coisa da palavra, mas uma coisa eu entendi ali naquela tarde. Deus estava do meu lado. E Ele me livrou. E talvez hoje você traga à tua memória momentos da sua vida que você é conduzido a concluir: Senhor, se o Senhor não tivesse comigo naquele tempo, se o Senhor não tivesse comigo naquele momento da minha vida, se o Senhor não tivesse do meu lado, eu teria desistido de tudo, eu teria desistido da vida, eu teria sido trucidado, teriam passado por cima de mim. Mas o Senhor me livrou, o Senhor estava do meu lado. Eu podia até não estar andando ao lado do Senhor, vivendo uma vida de santidade, ou vivendo uma vida de obediência como o Senhor merecia. Mas o Senhor tinha um plano na minha história, o Senhor tinha um propósito eterno na minha vida. E não seria aquele ônibus, não seria aquela avenida movimentada que iria interromper o propósito do Senhor, porque a Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. A providência do Senhor, ela é a garantia de que o que o Senhor decidiu para você vai acontecer. De quantos perigos Ele nos protegeu. Quantas lições nós já tivemos sobre o que significa ter Deus do nosso lado. Aqueles períodos que você se sentiu sozinha, isolado, perdeu tudo, quem sabe. Sem expectativa de vida. Sem o que pegar, sem o que se apegar. Deus, na sua soberania, permitiu que tudo fosse tirado de você para te ensinar que você já tinha tudo, porque você tinha Ele. E a última aplicação é que ainda que o mundo inteiro se levante contra nós, não devemos ter medo, pois o nosso protetor é o Criador dos céus e da terra. Ainda que pareça que o fim da igreja está próximo, ainda que tudo conspire contra a obra do Senhor, o fundador da igreja, o Senhor dos senhores e Rei dos reis, disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É por isso, irmãos, que eu quero até finalizar essa mensagem com algo que eu li, eu não sabia, mas aconteceu justamente num momento em que a Pérsia, o império persa estava para se apoderar do império babilônico e derrubar o império babilônico. E antes da Babilônia cair e ser invadida pelos persas, o povo da Babilônia pensou que devia salvar primeiramente os seus deuses, as suas imagens de escultura, as imagens de escultura dos deuses Bel e Nebo, eram 2 deuses pagãos. E esses deuses, eles foram retirados de seus templos e foram colocados sobre carroças, e animais iam conduzindo e iam levando essas imagens, e a multidão atrás, fugindo da Babilônia. Só que como aquelas 2 imagens de escultura eram cargas muito pesadas, a fuga daquele povo se tornou muito lenta. E assim, em vez
de salvar o povo da Babilônia, os seus deuses tornaram-se um empecilho para o seu escape. E aquela multidão foi toda capturada. Quão diferente é o nosso Deus. Quão diferente é aquele que é o nosso socorro, o Criador dos céus e da terra. Porque não somos nós que salvamos a Deus, é Deus quem nos salva. É Ele que nos livra das tentações e das provações. Deus não é uma carga pesada para nós. Deus não impede a nossa marcha. Ao contrário, é Ele quem nos fortalece, quem nos levanta, quem nos conduz pelo caminho. Deus é a nossa fonte de força, de refrigério, de alegria, de ânimo e de capacitação. O poder do Senhor nos habilita a triunfar diante das dificuldades e tentações, e mesmo quando perdemos tudo, quem sabe a saúde e até a própria vida, sabemos que a sua graça nos basta e nos abençoa em toda e qualquer situação. Não somos nós quem carregamos a Deus, não somos nós quem seguramos na sua mão como aquele hino infeliz que diz: segura na mão de Deus e vai. Não, querido, tu não consegue segurar, não é porque você agarra, não é porque você segura na mão de Deus que você vai, é porque você está sustentado pelas mãos de Deus e ninguém arrebata você que você vai. É Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos leva, é Ele quem nos traz sempre em segurança. O nosso socorro está em o nome do Senhor que fez os céus e a terra. Por essa razão, queridos, não por causa dos diazepães da vida, não por causa dos soníferos, não por causa da quietude das circunstâncias, mas por causa da presença do Senhor ao nosso lado, durmamos em paz, sob o brilho da luz de Deus, porque Deus está do lado do seu povo. Fiquemos de pé. Aí onde você está, feche seus olhos. Não precisa apagar a luz não, tá? Feche seus olhos onde você está. Coloque sua vida diante do Senhor. Do que você tem medo? Aquilo que causa medo é maior do que o Deus que você serve? Se for, não é o Deus da Bíblia que você serve. Não é o Deus das Sagradas Escrituras. Não é o Criador dos céus e da terra. Se o Deus em quem você confia é o Deus da palavra, é o Criador dos céus e da terra, você pode dizer como salmista: em paz me deitarei e logo dormirei, porque tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Que o Senhor traga paz ao teu coração, que Ele te faça entender que nada, absolutamente nada, pode interferir no plano que Ele tem na sua vida. Que Ele te faça entender que o melhor lugar para você sempre estar é na intimidade da sua presença.
que você traga à memória o que Ele já tem feito e que isso provoque em você esperança, porque o Deus que fez é o Deus que faz, é o Deus que fará. Confie no Senhor. Senhor Deus e Pai, eu louvo o Teu nome nessa noite por causa da Tua palavra, Senhor, que traz refrigério ao nosso coração e nos encoraja a enfrentarmos os exércitos que se levantam contra nós. Deus seja conosco. Com o Senhor ao nosso lado, nós não precisamos temer. Com o Senhor ao nosso lado, nos sentimos como aquela criancinha pequena que sente-se protegida e tão confiante quando está do lado do seu Pai. Senhor, em nome de Jesus, restaura em nós essa confiança de uma criança que sabe que pode dormir porque o seu Senhor está acordado, sabe que o seu Senhor está do seu lado. Ó Deus, em nome de Jesus, fortalece-nos, amadurece-nos, encoraja-nos, sustenta-nos. Tu és conosco, Senhor, Tu és o Deus Emanuel, Tu és o Deus conosco. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus.